Bom dia a todos novamente, né? Para quem eu não falei ainda, faz mais de uma semana que a gente não tem reunião, que eu não, quer dizer, a gente está tendo reunião todo dia, mas que eu não dou reunião por causa da minha folga, graças a Deus. A última reunião que a gente teve, a gente falou do happy hour, né? Da melhor hora para a gente. Qual que é a sua melhor hora, né? Foi um plano de prevenção à recaída que a gente falou, o que eu tenho que fazer para evitar a minha recaída, as atitudes que eu tenho que tomar, as prevenções que eu tenho que ter para não recair, para sim ter o meu happy hour de verdade, né? Foi esses cuidados que a gente falou na sexta passada, retrasada, aliás. Aí eu dei um spoilerzinho que a gente ia falar sobre drogas subestimadas essa semana, né? O que são drogas subestimadas? O que é uma coisa que é subestimada? Primeiro, inferior, uma coisa que não é falada, uma coisa que é desvalorizada, uma coisa que é desconsiderada, né? Uma coisa que não é dado valor, que não tem valor, eu subestimo, quer dizer, eu não dou valor. Superestimo é uma coisa que você dá muito valor. Subestimo é coisa que eu não dou valor nenhum. Não vai dar em nada, eu acho que não vai ter problema nenhum. Então hoje, para dar início, né, eu tenho que primeiro sintonizar, a gente estar na mesma frequência, né? Passar uma coisa bem elementar do que é o funcionamento do nosso sistema nervoso, como é que a gente trabalha, como é que funciona essa troca, essa conversa entre as nossas células nervosas, entre os neurônios, por que a gente se sente bem com uma coisa, se sente mal com outra coisa, por que clandestinamente, muitas vezes, nós ingerimos alguma substância psicoativa, alucinógena, que nos muda totalmente a nossa realidade, muda a nossa percepção da realidade, aliás, né? A realidade é uma coisa, a percepção da realidade é como eu percebo essa realidade que existe. É a minha viagem, a minha ilusão, o meu castelo. A realidade é uma coisa, é X. A ilusão que eu tenho, a percepção é Y, é outra coisa. Então hoje a gente vai conversa de neurônios, a gente vai entender qual que é o ponto de encontro no cérebro entre o vício e a compulsão. Por que muitas vezes não é nem a substância química. Essa semana o que a gente menos vai falar é de substância química. A gente vai falar muito mais do abuso das minhas vontades, do que me leva, às vezes, a usar uma substância química. O porquê disso, né? E de coisas que são tão similares quanto ao uso de droga. Por exemplo, a pessoa no jogo, vamos falar de jogo essa semana, né? Fica tão frenética ali no tigrinho que ela perde, ela ganha, ela se extrapola ali, ela se frustra, ela vai em picos de euforia e depressão, picos na mesma hora. Ela ganha, ela perde, e ela se sente mal. E muitas vezes, a gente vai falar disso também, o que leva esse vício ali ao uso de drogas, que está intimamente ligado. A pornografia, outra coisa que a gente vai falar também. Como que a pornografia me deixa ali preso, enraizado ali, eu não consigo sair. E às vezes para me satisfazer está intimamente ligado à pornografia e com o uso de drogas também. Sim, sim. A gente vai falar disso, do jogo, né, dessa parte do jogo, da parte do sexo, vai falar de redes sociais. Fico escravo do meu Instagram, do meu Facebook. Facebook nem usa muito hoje. Do Instagram, do WhatsApp. Vamos falar de outras coisas, de drogas que às vezes a gente nem dá valor, igual o álcool, a maconha. Maconha hoje vamos falar de farmacodependência, opioides, dessas remedinhos que a gente acha que não vai dar nada, né? Balinha, né? Essa semana a gente vai falar disso. Hoje eu quis começar dando uma ênfase, uma coisa bem elementar, bem básica. Como é que funciona? Qual que é o funcionamento da nossa mente em relação a essas coisas? Como é que a gente formata? Como é que a gente recebe? Como é que a gente assimila as informações? Como é que a gente trabalha isso? Primeiro ponto. Existem duas maneiras. Isso aqui eu não sei desenhar, então é um desenho bem tosco. É o meu neurônio isso aqui, tá? Uma célula nervosa, tá? O neurônio. Isso aqui, ó, essas cobrinhas aqui são as sinapses. Sinapse é o quê? Sinapse nervosa. É a ligação entre os neurônios. Isso aqui são os raiozinhos, são as ligações químicas ou elétricas, é a conversa com os neurônios. Quando eu uso droga, para começar, isso aqui, ó, eu queimo isso aqui, ó.
Eu arrebento isso aqui. Ó, eu destruo essas ligações. Meu neurônio fica sozinho no vácuo, igual um... Oi. Não é na verdade assim, quando você usa droga, aí tem aquelas, as linhazinhas, são os axônios, né? Sim. Aí, entre um e outro, tem aquele que você colocou de Azul. azulzinho. Quando você usa droga, na verdade, é entre os azulzinhos que, por exemplo, que libera Libera o neurotransmissor. Sim. Libera muita dopamina aqui. Libera e mata. Queima. E o outro fica fechado para recaptar. Sim. Ou seja, fica muita dopamina entre os dois. É isso. Aí você mata. Aí você mata a célula. E a célula fica como se fosse no espaço, um satélite que não funciona mais, fica vagando em órbita. No seu neurônio acontece isso. Aí é conversa para outra hora, mas eu já dei isso há mais de 2 anos atrás. A neuroplasticidade do nosso cérebro, que ele é capaz de se reprogramar, de nascer de novo, toma atalhos. O cérebro da gente é muito louco. E é muito complexo esse assunto. Por isso que eu falei que é bem elementar, né? Sim, a gente se reeduca. E a gente educa o nosso corpo e o nosso cérebro. Então, vai. Vou fazer de novo. Isso aqui é como se fosse a ligação química, certo? Existem 2 maneiras as células nervosas conversarem. Primeiro, por sinais elétricos transmitidos diretamente do neurônio, a conversa deles. Isso aí é a maneira das nossas células nervosas conversarem, se unirem. E por sinais químicos, obra dos neurotransmissores. A gente já conversou sobre isso algumas semanas atrás, de alguns neurotransmissores, quando a gente falou de memórias químicas. Não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro, memórias químicas, o que eu não quero me lembrar, né? Ou o que eu quero me lembrar, depende da intenção do meu coração. Então, esses neurotransmissores, o que são? São mensageiros, nada mais são do que mensageiros, que podem excitar, podem inibir, podem modular emoções, sentimentos, regulam as funções. Quais funções? Como emoções, como sentimentos, como alegria, tristeza. Como é que eu aprendo, como é que eu memorizo as coisas. Está tudo na nossa cabeça. Alguns deles, vou falar de dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina e acetilcolina. Falar de dopamina. Dopamina, ela regula a nossa ansiedade, ela põe para baixo a nossa ansiedade. A serotonina, ela regula o nosso humor, faz a gente tomar decisão de maneira mais fácil. A endorfina, o prazer sexual, a sensação de bem-estar, a sensação de felicidade. Tá vendo? Isso tudo está dentro da nossa cabeça. E ela naturalmente, isso que eu quero colocar, naturalmente eu sinto isso. Quando eu faço sexo, por exemplo, eu me sinto bem, porque libera endorfina. É uma sensação de bem-estar, sabe aquela sensação boa? Quando eu tomo sol, muitas vezes, quando eu como alguma coisa, alguma dieta específica para isso. Então, são situações específicas e naturais que acontecem. Eu não preciso de nada, nenhum artifício, nada clandestino, entre aspas, nenhuma droga externa, para eu poder me sentir bem. Quando eu sou grato por alguma coisa, isso libera dopamina, eu sou grato, é uma sensação de bem-estar. Quando eu durmo mais cedo, eu sinto bem. São várias os neurotransmissores. Aqui eu coloquei os principais. Então, é isso que eu quero colocar. É uma coisa natural isso, essa conversa entre os nossos neurônios. Alimentação sadia, a prática de esportes me faz sentir bem, o sexo, a socialização, né? São alguns exemplos de estímulos naturais. Em contrapartida, eu me imponho, eu me condiciono quando eu estou abusando das minhas vontades, aí que vai entrar a droga física mesmo ou essa droga subestimada, comportamento, o meu vício, se está numa droga específica ou numa atitude. Imposição condicional de um componente externo que é estranho, não faz parte da minha natureza fumar maconha, por exemplo. Não faz parte da minha natureza ser um viciado em pornografia. Não faz parte da minha natureza. Que naturalmente chama-se poluição noturna.
Eu tenho o meu escape dormindo. Então eu não tenho necessidade de ficar me masturbando, de ficar procurando saídas para isso. Isso é uma coisa que eu coloco na minha cabeça e acaba se tornando um vício. Pode falar, só. Pelo que eu sei, é uma coisa interessante no uso de drogas e tudo que dá a compulsão, a dopamina tem um sistema de recompensa do cérebro, né? A gente vai falar agora, relação estímulo-recompensa. Pois é. E a serotonina, na verdade, ela que regula, na verdade, a ansiedade Isso. e dá sensação de felicidade. Mas, por exemplo, drogas, crack, cocaína, ritalina, por exemplo, medicamento, jogo, é tudo na dopamina. E aí o que acontece? Usando droga, a gente faz o sistema de recompensa do cérebro ficar disfuncional. Isso, né? isso. Ele passa a funcionar de uma maneira errada. Da maneira artificial. Da maneira que eu coloquei aqui desse lado aqui, o que é natural e o que a gente coloca. O abuso da minha própria vontade. Eu uso substâncias ou comportamentos que são lícitos ou ilícitos. São coisas que são proibidas ou não. Que elas atuam como um disfarce perfeito. É como se eu... quando eu uso droga, eu me sinto bem, aquela sensação de euforia. É o que o Celso acabou de falar. Eu jogo tanta informação para o meu neurônio que ele manda tanto neurotransmissor para o outro lado que explode, entre aspas, e mata. Fica desregulado, o meu organismo fica desregulado. Então eu entro nesse... Eu vou indo. Eu vou ler aqui, coloco um componente externo, droga. Vamos colocar o que é droga. A gente sabe o que é, mas é uma coisa bem teórica, que eu falei para você, elementar. Droga refere-se a qualquer substância com potencial de prevenir ou de curar. Uma droga, né? Bem como aumentar o bem-estar físico ou mental, alterando a função cerebral temporariamente. Né? Então, temporariamente, eu pus até entre aspas, temporariamente, muda a percepção, o humor, o comportamento, a consciência do indivíduo, atua diretamente no sistema nervoso central. Então, nós colocamos de maneira clandestina, de maneira abusiva, coisas dentro da gente, às vezes, não só coisas, comportamentos também, coloquei aqui, ou comportamentos, as substâncias, é muito importante alguns detalhes que eu coloco aqui, substâncias ou comportamentos. Nesse comportamento aqui está a pornografia, está o tigrinho, está a rede social, que eu não consigo parar, se tornou abusivo para mim. Vocês estão entendendo? Está me prejudicando, eu estou sendo violentada, minha mente, de certa maneira. Minha mente está sendo violentada por uma coisa que eu estou colocando para minha cabeça, eu estou colocando. E eu acho que aquilo é bom. Por quê? Porque já se tornou um hábito, já se tornou um vício. Eu já entrei no looping. Eu não consigo mais parar muitas vezes. Porque eu reeduquei de maneira... Reeduquei não. Eu eduquei de maneira negativa, de maneira errada, o funcionamento da minha cabeça. Então, aí que entra tudo que a gente fala da adicção. Os pensamentos seletivos, eu só penso no que eu quero, a racionalização, eu ponho panos quentes, eu ponho gelo numa situação que é grave, a negação, tá vendo? Entra tudo aí. Eu começo a negar o problema, eu justifico, eu transfiro a culpa, né? Tá tudo dentro nesse âmbito aqui. Por quê? Porque isso aqui, nos condiciona a uma relação estímulo-recompensa, que é uma prisão, na verdade. Vocês lembram que eu falei do Skinner, do ratinho? O ratinho ia lá, dava um toque na luz, num botãozinho lá, aí o cara vinha e dava uma comidinha para ele. Aí ele se ligou, que era só ele relar ali que ligava a comida. Sim, Skinner foi o cara que fez isso. Então, o rato se ligou que ele era só ele relar ali que ele ganhava recompensa. Estímulo, recompensa. Ele era estimulado e ganhava recompensa. Aí chegou uma hora que ele não tinha mais fome. Só que ele relava ali, porque isso tornou um hábito, um vício. Então, às vezes, a gente não está nem sentindo mais. É aquela história da pinga, seu Renato. Eu tomava 1 litro e não fazia mais minha cabeça. Eu fumava uma pedra
quando eu comecei, desse tamaninho aqui, e ficava loucão. Nos últimos tempos de uso, eu tinha que fumar uns 7 vezes maior para ficar nem um terço do que eu ficava antes. Tolerância. Eu educo, eu reeduco o meu cérebro de maneira errada. Eu deixo o meu cérebro escravo. Essa relação estímulo-recompensa se torna uma prisão. Por quê? Porque o meu cérebro vai falar assim, ó, parabéns, isso foi bom, faz de novo. Porque é gostoso. Ou eu tô louco? É gostoso sentir prazer. É gostoso ficar louco, sentir aquele momento de bem-estar. É, claro. Não só de louco de droga, de coisa, substância psicoativa, mas a gente gosta de sentir prazer. Eu já usei não querendo. Sim. Você está vendo? A prisão. Já ultrapassou um degrau, já subiu um degrau na. Você já está preso aos milhões da sua própria vontade. Você já não, por isso que é a adicção, eu estou escravo da minha própria vontade. Então, dentro dessa atmosfera, nosso cérebro fala assim, pô, faz isso de novo, faz de novo, faz de novo. Por quê? Porque essa mensagem dada pelo nosso cérebro ao nosso corpo. Independente se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Porque eu quero sentir prazer, meu irmão. Independente se é... que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quer dizer o quê? Eu posso fazer qualquer coisa. Está tudo certo. Só que não é tudo que faz bem para mim, não. Eu vou ter que arcar com a consequência de tudo que eu fizer também. Em outras palavras, né? Estou explicando qualquer do versículo. Ó, eu posso ser o que eu quiser. Eu sou livre. Só que se eu matar, eu vou ser preso. Se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu usar droga, eu vou ficar louco, vou causar transtornos mentais para mim, vou me retardar. Entendeu? Eu posso fazer o que você faz se você quiser. Eu faço o que eu quero. Só que eu tenho que saber que eu vou ter que arcar, que a fatura vai chegar alguma hora. As variáveis certas ou boas, ou ruins e más, independe, é o que está no meu coração que vai decidir isso. E muitas vezes eu subestimo tudo isso, aí que está o segredo. Por quê? Porque eu vou falar de drogas subestimadas. As drogas estão entre parênteses. Por quê? Porque a droga pode ser o meu comportamento, a minha atitude, o meu pensamento. E se eu não dou o valor devido para ele, é grave eu pensar assim, mas eu acho que não. Né? Salmo 36. O ímpio acha que o pecado dele nunca vai ser descoberto nem odiado. Então eu faço porque eu quero, porque eu gosto, ninguém vai saber mesmo, o problema é meu, o dinheiro é meu, né? A gente, sabe, a gente subestima. Não dá nada, não dá nada. Se der, é pouca coisa que vai dar. Subestima. E isso aí se transforma numa bola de neve e nos destrói. Nos destrói. Por quê? Isso inicia um ciclo mortal na nossa vida. Um ciclo mortal. Sabe-se quando que você ia parar de usar droga? Ou de abusar da sua vontade se não tivesse intervido na sua... Se alguém não tivesse intervido na sua história, você ter vindo para cá, aonde você estaria hoje? Já parou para pensar nisso? Estou falando sério, já parou para pensar nisso? Aonde você estaria hoje? Segunda-feira, dia 14 de abril. Onde que eu estaria hoje se ninguém tivesse me amado ou se preocupado comigo para tentar consertar a minha história? Para me ajudar a consertar a minha história. Muitas vezes eu, por minha própria vontade, não estaria aqui nunca. Eu ouvi alguém falando trabalhando, mas eu também estaria trabalhando, só que eu estaria trabalhando usando. Então, trabalhando, isso é claro. Dá para trabalhar, mas trabalhar daquele jeito. Trabalhar para ganhar, para comprar. Trabalhar para comprar. Aqui, ó. Escravidão, ciclo. Tá ali, ó. Tô ali, ó. Né? Segundo ponto, não se vive só de efeitos. E os defeitos? Eu não posso viver só dos efeitos do que me faz bem, do jogo, do sexo, da droga. Eu não posso querer só viver disso. A gente já quis viver só disso. É onde a gente parou. Outra coisa. Nós já tentamos viver só dos efeitos da nossa loucura, dos abusos da nossa vontade, dos resultados disso. Aonde nos trouxe? Os defeitos a gente não levou em conta. Ó.
os defeitos, qual que eram os defeitos, qual que era a consequência. Eu tenho que pensar nisso. O jogo, esse jogo, dor e prazer, pode ser um caminho sem volta, pode ser uma roleta russa, meu irmão. A gente não sabe. Você acha que quem morreu de overdose quis morrer de overdose? Nem esperava. Muitas vezes o cara se suicidou mesmo. Tem gente que quer, mas a maioria dos caras que morreram de overdose não achava que, só achou que era mais uma. Uma trip, foi uma bad trip, né? Foi que não voltou mais. Então é um caminho sem volta. É um looping que pode ser, igual, agora eu vou falar das drogas, pode ser depressor, pode ser estimulante ou tipo, perturbar. A gente vai falar disso semana que vem, das drogas, o que são, dos tipos de drogas. Pode ser depressor, estimulante ou perturbador, te perturbar de uma maneira que você fica a vida inteira nisso, ó, a vida inteira nesse ciclo. Esse jogo que você escolheu entrar, a sua escolha, a escolha do jogador. Por quê? Porque eu não lembro dos defeitos, eu só lembro dos efeitos. A minha ilusão, a minha percepção da realidade, a minha conversa aqui dos neurônios, às vezes já está tão zoada que eu não consigo entender. Eu não consigo parar para pensar. A minha irmã fala sempre para mim, seu Juninho, você era um cara tão inteligente, você ficou tão burro. Você quer coisa que era tão simples de entender em relação à vida, às escolhas. Por que você está fazendo isso? Você ficou burro. Você sabe que vai se dar mal, por que você faz? Né? Estímulo, igual rato, recompensa, igual animal, irracional. A gente não usa o que a gente tem, a gente não usa massa cinzenta, a gente não há essa conversa, porque a gente queimou. As ligações, a gente nos tornamos egoístas, egocêntricos. Isso aqui para a gente tanto faz. Né? Então, naturalmente, igual eu falei, o nosso cérebro equilibra essa ação dessas coisas aqui, ó, naturalmente, porque são situações específicas. Mas nós, artificialmente, inteligência natural e inteligência artificial, coisas naturais, coisas artificiais, coisas que vêm conosco, coisas que nós criamos. Nós, artificialmente, pendemos a balança, porque naturalmente era assim as coisas, ó. Deus fez tudo certo, velho. Eclesiastes 7:29. Deus fez tudo certo no seu devido tempo. Nós que estragamos tudo. Então a gente que pesa a balança. A gente que faz isso aqui com a nossa vida. A gente que estraga. Artificialmente, nós pendemos a balança. E quando há essa quebra desse equilíbrio, o vício está instaurado. Quer dizer o quê? Estou viciado, estou preso, estou escravo, sou adicto. Estou preso nesse lamaçal na minha própria vontade. Porque eu quebrei um ciclo. Mas às vezes não é a própria vontade, é o cérebro, a vontade do cérebro. Vontade do cérebro, mas que foi induzida pela tua vontade. Seu cérebro não faz nada sozinho. Você educou o seu cérebro a pensar dessa maneira, a ter prazeres dessa maneira, a sentir dessa maneira. Você educou seu cérebro, quer dizer, a te fazer sentir dessa maneira. Entendeu? Você educou, você trabalhou, né, pela sua própria escolha, pela sua própria vontade. A gente nunca pode deixar isso de lado, não. Foi eu que escolhi educar o meu cérebro, fui eu que pensei dessa maneira. Eu não posso relegar a outra pessoa nem a ninguém, não. Fui eu que escolhi, sempre. Você sempre teve uma escolha. Ah, não, mas não. Mas você que falou sim ou você que falou não. Eu que eduquei da maneira certa, da maneira errada o meu cérebro, minha maneira de pensar. Sim, sim. Não é culpa, é responsabilidade, essa que é a palavra. Em recuperação, eu quero responsabilidades na minha vida. É o contrário, que na adicção eu não quero responsabilidade, eu quero jogar a culpa em outra coisa. Eu não quero assumir uma coisa que é minha. Tá? Então, ó, falando nisso, os vícios e certos comportamentos são fisiologicamente parecidos. São padrões adquiridos que eu incorporo para mim. Acabei de falar. São padrões adquiridos incorporados que eu educo a minha mente. Pode falar, senhor Nato. Sim. Não, é o que eu sempre falo.
É uma questão que gera muita controvérsia, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, né? Não é só o governo, não. Trata como uma doença, né? Que é progressiva, incurável, de determinação fatal, né? Mas eu não nasci doente. Eu tenho uma predisposição genética, mas quem que não tem uma predisposição genética? Tem muita gente que não tem. Não. Mas numa família, por exemplo, quem que não tem um ente da família que bebia? O que fala é a raiz. Tipo uma árvore genealógica. O vô, avô, bisavô. Meu bisavô tinha esse problema com álcool. Aí veio até mim. Como se fosse. Falando assim, tipo, fica mais. Entendeu? Uma árvore genealógica. É mais provável que você tenha, que se veio, desceu, sim. Mas tudo veio de uma escolha. A minha irmã, é o mesmo sangue. Meu pai, minha mãe, minha irmã nunca teve o problema que eu tenho, teve a mesma educação que eu tive. E às vezes eu tive até mais privilégio que a minha irmã. Por que meu caminho foi tão sombrio? Sabe, opção. Opção. A gente tem várias histórias que podem elucidar isso, que podem mostrar isso. Né? Não, a tristeza, eu não fico triste, eu fico triste comigo. Mas eu já superei isso. Porque se eu ficar nisso, eu já perdi muito tempo nisso também. Aí eu fico preso nisso. Não, eu tenho que. Eu faço assim, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Não é atrás do prejuízo, que eu perdi, meu irmão, já era. Eu tenho que fazer novas oportunidades. Eu tenho que pegar o novo cavalinho arriado que está passando e subir nele, porque os outros já passaram. Já deram bonde em mim já. Já deram até coice. Entendeu? Então eu tenho que pensar dessa maneira, para frente. Então, esses comportamentos e esses vícios que eu adquiro ocorrem no mesmo lugar da minha cabeça. É uma coisa bem simplória que eu quero falar, mas só para vocês terem uma noção. Ocorre aqui, no córtex pré-frontal. Eu não desenho mal, como eu disse, o cérebro é esse aqui, ó. É bem aqui, ó, na frente, pré-frontal, fronte. É aqui onde está a sede da nossa personalidade, quem nós somos, nosso autocontrole, nossas emoções, nossas inibições. Aqui que a parte do intelecto, é tudo aqui, nessa frente aqui, por dentro do meu cérebro. Então, no mesmo lugar que eu entendo as coisas, que eu formo a minha personalidade, tá também isso, essas coisas que eu coloco aleatoriamente dentro de mim. Tá tudo no mesmo, vai tudo para o mesmo lugar. Então, quando eu ativo essa região aqui, quando eu ativo, eu abro o caminho para o bem ou para o mal. Aí que entra as escolhas. Quando eu ativo isso, eu vou fazer o bem ou fazer o mal, vou fazer uma escolha certa ou uma escolha errada. O resultado vai vir também. É um processo automático isso, vai. Olha o processo. Para eu adquirir um hábito, eu vou criar um gatilho. E quando eu crio esse gatilho, eu vou explicar direitinho, passo por passo. Depois de eu criar esse gatilho, eu penso para ativar a minha cabeça. E quando eu penso, eu realizo a ação. Vai. Para eu adquirir um hábito, uma situação envolvente, uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu adoro fazer, que me dá prazer, que me dá tesão, eu crio um gatilho. Eu penso em coisas boas, uma coisa boa ou uma coisa má que vai me trazer aquela sensação. Eu ativo isso através das lembranças. Foi bom da última vez. Eu trago a minha memória de novo. Aí eu posso fazer da memória coisas boas ou coisas ruins. Escolha de novo. E depois que eu fiz isso, eu realizo a ação. E essa ação são as saídas da minha vida, as decisões da minha vida. Por isso que eu sempre falo, guarda o seu coração. Eu falo, não, a palavra fala, guarda o seu coração, porque é delas, do seu coração, que vai proceder a saída desse mundo. A sua decisão diante desse processo todo aqui, vai definir o que você tem no seu coração. Ou o contrário, o que está dentro do seu coração vai definir a sua decisão, a sua saída da sua vida. Então, se o seu coração estiver cheio de merda, com perdão da expressão, cheio de besteira, cheio de violência, cheio de destruição, cheio do eu,
cheio do rei bebê. A saída da minha vida, as decisões da minha vida, as minhas fontes de vida vão ser quais? Relacionadas a mim, ao egoísmo, à violência, à drogadicção, à masturbação, à jogatina, entendeu? Aí que vai entrar tudo que a gente vai falar essa semana. Então, isso é muito importante em ter essa noção. Como é que é o funcionamento da minha cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? O funcionamento é esse. Então, dependendo do que eu uso, ou do que eu penso, ou do que eu escolho dizer, meu coração vai se encher disso. Deixa eu esperar você me passar. Dependendo do que eu escolher para a minha vida, do que eu escolher para mim hoje, vai definir como é que meu coração vai estar, vai definir se eu vou estar usando isso aqui da maneira certa, ou se eu vou estar forçando a barra, se eu vou colocar o meu organismo, meu cérebro em desequilíbrio de novo. Por que a gente toma remédio muitas vezes? Por que eu tomo topiramato, não sei o que, vários remédios? Às vezes para controlar isso. Risperidona, estou dando só exemplos. Eu tenho que respeitar isso, eu tenho que tomar para eu poder me controlar, para eu me equilibrar nesse primeiro momento. Para eu equilibrar as minhas vontades, para eu equilibrar o que eu sou. Saber de novo, resgatar as minhas emoções. Aí vai tudo que a gente conversou. Gerenciamento das emoções, saber como é que eu lido comigo mesmo, saber como é que eu lido com meu companheiro, saber como é que eu lido com as determinações que me são dadas pela minha família. Né? Então, portanto, esse trem é barulhento, hein? Estabeleça um novo padrão neuronal. Eu tenho que estabelecer um novo padrão para a minha vida. O que isso quer dizer? Eu tenho que me reeducar sentimentalmente, emocionalmente, conscientemente. Eu tenho que me reeducar. Tito 2,12 vai falar assim, ó, reeducando-vos. Porque vocês estão cheios, inflamados de paixões mundanas, de coisas que te destroem. Então, se reeduca isso, para vocês saberem como é que vocês vivem nesse século, como é que vocês vivem no dia de hoje. Então, tem que haver uma reeducação mental, neuronal, do que eu sinto, do que eu sei, do que eu acho. Por quê? Porque se eu tiver essa reeducação, esse novo padrão, as minhas ações vão ter um novo estilo, vão ter um novo resultado. Eu vou procurar coisas boas, vou colher coisas boas. Eu vou ter novidade, vou ter uma coisa nova, um fruto novo. Não vai ser aquela mesma coisa das antigas. A minha conversa vai ser outra, meus neurônios vão conversar de outra maneira. Aí existe a neuroplasticidade. São meus neurônios vão de novo voltar a funcionar de outras maneiras. De um lado que não era desenvolvido, vão voltar. E eu posso retomar as minhas coisas. Nem tudo está perdido. Sempre há esperança, é o que eu sempre falo. Há esperança para mim, há esperança para você. Há esperança para todos nós. É uma doença incurável, progressiva, de determinação fatal, mas que pode ser detida em algum momento. Então a recuperação é possível. Existe possibilidade de você, se você se reeducar, se conscientizar, ter uma ação diferente, priorizar coisas novas e dar continuidade nisso e repetir isso com consistência, aplicando em todas as áreas da sua vida. Aquela pizza, ó, vou aplicar isso na minha vida. Isso é bom para mim, isso é bom para mim. Vou educar, transformar coisas boas em hábitos. Uma mudança que ela deve ser superestimada. O contrário da subestimada, que é o que a gente usava antes. Do abuso da minha vontade. Então eu tenho que superestimar uma mudança. Fazer isso florescer em mim e alimentar isso, me reeducar para eu fazer isso de maneira diferente, a minha vida ser diferente. Beleza? Fui claro? Deu para entender? Beleza, fique com Deus, amanhã a gente conversa mais.